Olá, meus amigos. Vamos continuar o nosso estudo desse livro tão profundo. Com simples 88 páginas, nos traz tanto conhecimento. Como sempre digo, procurem ter o livro, estudar com livro de papel. Se não tem o livro, existe em PDF. Se não conseguem encontrar, me procurem, que eu com alegria passarei esse conteúdo maravilhoso. Mas vamos lá: Universo e Vida, Ciência e Espiritismo, Hernani Santana, pelo Espírito Áureo. O Divino Legado. Apesar do efetivo apreço e da confessada admiração que votamos à inteligência humana, somos compelidos a reconhecer que ela ainda não dispõe de capacidade suficiente para bem avaliar a divina grandeza do Espírito Crístico de Jesus. Isso talvez explique porque tantos intelectuais ilustres tentaram e tentam minimizar o significado do Evangelho no contexto da evolução planetária, embora nenhum jamais tenha ousado negar-lhe a inigualável expressão moral e profunda influência na história dos povos. Buscam, porém, ignorar-lhe a inapreciável contribuição dos campos da ciência, da filosofia e do direito, procurando limitá-lo às dimensões de apenas uma religião, dentre as demais religiões humanas. É, porém, chegada a hora de se aferir melhor a realidade dos fatos, para que a verdade e a justiça prevaleçam no interesse da humanidade. Antes de avançarmos outras considerações, reputamos de magna importância ressaltar aqui a extrema simplicidade, a completa humildade, a pobreza, o desatavio e a singeleza com que Jesus marcou, de modo iniludível e indelével, a sua presença e o seu messianato neste mundo. Ele não teve sequer onde reclinar a cabeça, nada possuiu de material, nenhuma propriedade, nenhum dinheiro, nenhum bem. Cercou-se de gente mais inculta, de um povo social e politicamente subjugado. Reuniu em torno de si amigos rudes e iletrados da região mais pobre do Império Romano. Falou sempre em linguagem mais simples do que alguém jamais usou. Sem nada ter escrito com suas próprias mãos, tudo deixou registrado no coração e na memória dos que lhe ouviram a palavra e testemunharam o exemplo. Peregrino, paupérrimo, sem bolsa nem cajado, título ou dinheiro, jamais ocupou qualquer cátedra, nunca teve a mínima parcela de poder mundano. Não possui qualquer diploma de escolaridade. Foi coroado apenas com espinhos, publicamente açoitado como se fosse um bandido e finalmente pregado numa cruz infamante como se fosse um ladrão. Foi assim, se apresentando e assim agindo, que dividiu as eras terrestres entre antes e depois dele, como ninguém jamais o fez, permanecendo para sempre com a maior presença e o mais alto marco, a mais elevada e morredora expressão de toda a história humana em todas as épocas do mundo. Como conseguiu isso? Convidamos os intelectuais do mundo inteiro a considerar seriamente essa questão. Como foi que ele o conseguiu? Porque tanto mais o tempo passa, mais é lembrado, mais é amado, mais fortemente se faz centro vivo de todas as civilizações, de todas as controvérsias filosóficas, de todas as discussões religiosas? Como seu nome e seus ensinos, ao invés de morrerem na pobre Palestina, se firmaram em todo o Império Romano, depois em todo o Ocidente e agora em todas as regiões do nosso mundo? Que homem foi esse que disse e que fez para produzir tão indescritível e permanente comoção cada vez maior, mais consequente, profunda e irresistível? Não é verdade que, se pudéssemos somar todos os grandes gênios, todos os grandes santos, todos os grandes guerreiros, a todos os estadistas, reis, poetas, músicos, cientistas e filósofos, toda essa majestosa pleiade representaria pálida legião de glória e poder, se fosse confrontada com o poder e a glória do Cristo Jesus, a quem o próprio tempo, que a tudo o mais destrói, só acrescenta honras divinas? Não será que o Cristo cresce a cada dia diante dos olhos e do coração dos seres humanos, exatamente porque só a pouco e pouco, à medida que os seres humanos evoluem, vão podendo melhor entendê-lo, melhor senti-lo? Sim, irmãos em humanidade, é isso que acontece. Somente à medida que vamos crescendo em inteligência, em dignidade moral, em pureza de sentimentos, em experiência da vida, em ciência e técnica, vamos podendo vagarosa, mas efetivamente ir compreendendo melhor e melhor sentindo o espírito e a mensagem do Cristo divino.
Tão imensos são o poder e a sabedoria dele, tão indizível o seu amor, que ele pôde produzir esse sublime milagre de nos revelar, sem ofuscar-nos, verdades eternas, de incontáveis faces, dosando-as de tal modo e com tanta propriedade que pudessem ir sendo por nós compreendidas e assimiladas, sem pressa, sem traumas, sem imposições, sem inconvenientes, ofertando-nos um legado inesgotável de sabedoria e de amor, capaz de alimentar-nos e enriquecer-nos para sempre. Quantas verdades transcendentes e desconhecidas nos foram reveladas por Jesus, registradas no seu Evangelho divino, até que a palavra amorosa e sábia do Mestre nos esclarecesse que ideia fazíamos de nós mesmos? Na pobreza de nossa imaginação, não passávamos de seres criados ao acaso, dos caprichos de deuses indiferentes e cruéis, cuja benevolência precisávamos conquistar com sacrifícios e oferendas servis, e cuja cólera quase nunca se aplacam, senão diante do sangue inocente de nossos próprios filhos, que éramos constrangidos a imolar-lhes, libertando-nos definitivamente desse aviltante servilismo, elevando-nos à incomparável condição de príncipes dos universos. Jesus nos revelou a amorosa paternidade do Deus eterno e único, conscientizou-nos de sua onipotente bondade, da sua misericordiosa e infalível justiça, de sua presença onímoda e perene, ensinando-nos a elevar até ele a força do nosso pensamento e a confiar com filial devoção na sua infatigável providência. Honrando-nos o entendimento, disse-nos, antes de qualquer outro, que a casa do Pai há muitas moradas, que a vida estua pelo infinito dos espaços, que multidões incontáveis de palácios siderais abrigam radiosas humanidades, que o Pai não cessa de trabalhar, de criar, de expandir e sublimar as bênçãos supremas da vida, retificando velhos conceitos errôneos, filiados à nossa ancestral ignorância, convidou-nos a compreender que Deus dá a cada um segundo as suas obras, de perfeito acordo com a lei de causa e efeito, estabelecendo em novas bases as nossas concepções de justiça. Falou-nos com clareza da lei das reencarnações, dos imperativos da evolução incessante, da indispensabilidade do esforço próprio, do mérito pessoal para o progresso sem fim. Somente uma inacreditável cegueira de entendimento poderá recusar-se a reconhecer, como contribuição legítima ao progresso da ciência, a revelação de verdades científicas por ela ainda ignoradas, como a pluralidade dos mundos habitados, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito com base da soberana justiça, a paternidade universal de Deus, que desautoriza a teoria da geração espontânea, a lei da intercomunicação entre os planos espirituais da vida, que consagra a cientificidade dos fenômenos mediúnicos, a lei das compensações de valores, segundo a qual o amor cobre a multidão de pecados. Curiosamente, a ciência, como tal oficialmente considerada, gastou 2000 anos para admitir, com grande timidez, a remota possibilidade de cada uma dessas verdades elementares e fundamentais, e ainda não conseguiu incorporar nenhuma delas ao seu acervo de conhecimentos definitivos, por absoluta falta de condições técnicas para as comprovações necessárias. Quando a lei das reencarnações for finalmente compreendida e aceita pela ciência, a psicologia, a psicanálise alcançarão níveis excepcionais de progresso. A psiquiatria atuará com muito maior segurança e eficácia quando puder entender os ascendentes e os mecanismos da fenomenologia medianímica. A parapsicologia encontrará caminhos ilimitados de desenvolvimento quando incorporar aos seus princípios a certeza da imortalidade e as técnicas de intercomunicação dos espíritos. No dia em que a medicina conseguir detectar na mente o fulcro causal e o núcleo controlador de todas as atividades e ocorrências biopsicofísicas, poderá inaugurar nova era para a saúde e o bem-estar dos povos. E através da terapêutica de eliminação do ódio e da cupidez, do orgulho, da intemperança, provará que Jesus estava certo quando garantiu a posse da terra aos mansos de coração. No futuro, a medicina espírita será servida pela física das radiações,
pela química dos fluidos, saberá utilizar os poderes anímicos, as forças da natureza para, como fazia o médico divino, interromper o sono cataléptico, libertar possessos e obsediados, curar paralíticos e cegos, limpar leprosos, devolver a audição aos surdos e a luz de paz aos desesperados. Jesus disse: o que eu faço, todos vocês podem fazer. Faremos um dia. A sociologia e a política, iluminadas pelo Evangelho, deixarão de perder-se no labirinto de complicadas teorizações inconcludentes e no abismo de dolorosas experiências de força, porque resolverão, com simples aplicação da lei do amor, os aflitos problemas sociais da infância abandonada, da velhice desprotegida, do racismo opressor, do pauperismo das massas, os ódios de castas e de classes, a exploração econômica de grupos, da prostituição, do desemprego, do vício organizado, das violências oficializadas e as leis iníquas. A filosofia, por sua vez, não pode queixar-se senão de si mesma, por não ter conseguido assimilar até agora a mais substanciais lições do excelso mestre. Se são ainda tão precários os conceitos filosóficos de ética, é porque os seres humanos de pensamento não adquiriram bastante luz espiritual para, realmente, compreender a divina moral de Jesus, integral e eterna, definitiva e abrangente. Em termos substanciais, a moral não é relativa, não é mutável em função dos costumes, das culturas e das épocas. Um dia, os cultores da filosofia entenderão que a moral evangélica é padrão eterno, ao qual as outras formas transitórias de moral menor terão, afinal, de ajustar-se, porque as diferenciações evolutivas na dinâmica do progresso não traduzem senão valores provisórios que não se podem confundir com os módulos estáveis do valor maior, definitivo e supremo. Como mudarão os conceitos de estética quando o bem for, no mundo, o soberano e único modelo de arte e de conduta? De certo, cessarão as aberrações, as monstruosidades que se impingem, desgraçadamente, como forma considerada hábeis de beleza, e que não passam de tenebrosas expressões de distorção mental, de grosseira deturpação da sensibilidade. Talvez seja, porém, nos domínios da lógica que a maior revolução terá lugar. Na nova era do Evangelho aplicado, porque o pensamento regenerado não mais adotará premissas mentirosas para chegar a falsas conclusões, rotulando tais descalabros como sinetes enganosos de insustentáveis silogismos. Cessará, para a felicidade de todos, o verso infalso de mascarar a verdade, de, por via de contemporizações com o erro, fazer claudicar a justiça. Então, já não mais terão honras e doutrinas filosóficas as concepções negadoras da paternidade de Deus e da dignidade humana, da superioridade do bem e da fraternidade universal, da supremacia do amor e da soberania da verdade. Dignificada e construtiva, a filosofia não mais se prestará com a estação de regimes políticos e sociais de ódio e de rapina, ou de movimentos escusos e perversos de subversão da moral e dos costumes. Será isso sim a grande propulsora de ideias nobres, alavanca de progresso, incentivadora generosa de sublimes conquistas do pensamento para mais altos estágios de evolução e de grandeza. Proclamando a paternidade soberana, única e universal de Deus, Jesus condenou a velha e arraigada instituição da escravatura, definiu a igualdade fundamental dos direitos humanos, igualou a mulher ao homem, libertando-a da pecha milenar de inferioridade biotipológica, reformulou o direito das obrigações, erigindo como árbitro justo de relacionamento entre irmãos iguais, aboliu os juramentos por desnecessários, afrontosos, sacrílegos, indignos de serem responsáveis e merecedores de fé. Eliminou as enraizadas concepções de estado de necessidade como justificativa para crimes contra o próximo. Estabeleceu nova luz para clarear o direito de propriedade, limitando exclusivamente ao bem comum como total exclusão de qualquer egoísmo de posse. Com o direito humano, ainda está longe desses princípios divinos de legítima fraternidade e verdadeira justiça?
Quantos dolorosos conflitos, quantas difíceis provações, quanta dor, quantas lágrimas ainda terão de acicatar o sentimento e a inteligência dos seres humanos para que eles finalmente entendam e aceitem as diretrizes evangélicas como normas ideais para suas instituições, a fim de terem alegria e paz em suas vidas. Até lá, a sabedoria do Mestre continuará, parecendo aos doutos juristas do mundo alguma coisa lírica e real, fantasiosa e inaplicável. Enquanto, porém, houver sobre a terra pobres e famintos, gente que chora, almas sem misericórdia, a palavra de Jesus não cessará de ecoar nas eternas bem-aventuranças. Por mais que demorem os princípios da força, serão substituídos no mundo pelos de misericórdia, os mandamentos da astúcia pelo da verdadeira justiça. Nesse dia, acima do direito público e do direito privado, do direito de sociedade, direito de família, estará o direito divino do amor universal e eterno, a reger a vida humana para o entendimento e a felicidade. Então, a religião não será mais objeto de exploração entre os seres humanos, nem instrumento de poder político ou exacerbação de vaidades sociais. As preces sentidas e sinceras não serão comercializadas. Os maiores dentre os irmãos serão invariavelmente os servidores de todos. O divino legado de Jesus, que a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pôde receber, é o de um mundo feliz, de paz, de amor, sem injustiça, sem opróbrio, sem miséria, sem orfandade, sem crime, sem ódios, sem fratricídios, nem guerras, onde todos, solidários e progressistas, criarão a beleza, desenvolverão a ciência e as artes, a filosofia e a técnica com trabalho digno e repouso honesto, na nobreza do lar, na admiração operosa e esclarecida. Meus amigos, Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei. Não foi isso que Jesus disse? Então, no dia, meus irmãos, que nós fizermos aos outros apenas o que quisermos a nós mesmos, nós estaremos vivendo no paraíso. Essa é a única lei que precisamos seguir. É tão simples. É tão simples. Só fazer para os outros o que queremos para nós mesmos. Então, quando vem uma questão, a gente pergunta: como é que eu quero que me faça? E faz assim para o outro. Não é fácil? No dia que o ser humano descobrir que a paz é mais barata, é mais barato a paz. A guerra é muito cara, não só materialmente, como biologicamente. Matam milhões de pessoas, matam forças de trabalho, destroem materiais que podem servir para a construção positiva da paz. A paz é mais barata. O inteligente faz a paz porque ele ganha mais. Será que o ser humano vai entender isso? Eu espero fielmente que sim, que isso aconteça muito em breve. Então, meus amigos, que cada um de nós comece desde já a agir na paz, a fazer ao próximo apenas o que queremos a nós mesmos. Ficamos por aqui. Aguardo todos da sequência deste estudo.